Boa noite também aqui para o pessoal do YouTube. Estou gravando aqui para postar lá no YouTube. Para quem não. Quem quiser pode assistir por lá, pode mandar o link. Né? Estamos aqui também ao vivo no YouTube falando sobre como nós podemos sentar com as nossas emoções, o que é que isso significa, né? E aí, enfim, eu vou dar um passo a passo. As pessoas estão chegando. Vocês estão sentindo minha voz cortando? Pode ser o ventilador aqui, viu? O áudio está cortando. Ok, eu já sei qual é o problema. Um minutinho só. É o ventilador. Um momentinho. Alexa, desliga o ventilador. Tudo bem. Prontinho. Vejam agora se está ok. Era o ventilador aqui muito em cima de mim. Deu para entender o que eu falei? Eu falei um monte de coisinhas ainda que a gente vai repetir aqui o tempo todo. Mas me dê um feedback de que minha voz melhorou, senão a gente recomeça a live. Quem puder dar o feedback. Se tá melhor. Ok, tá jóia agora. Valeu. Então vamos prosseguir aqui. Eu estava falando que a gente hoje vai falar sobre esse tema, né? Sentar com as emoções. E para a gente tratar desse tema de uma forma prática, eu preciso trazer um pouquinho de teoria. E esse pouquinho de teoria, bem, agora eu já não sei o que é. Continua picotando, gente? Continua. É a internet. Então vamos fazer aqui o seguinte. Estamos aqui ajeitando a internet. Me digam como é que ficou agora, por favor. Melhorou? Eu saí do meu Wi-Fi e fui pro 4G. Melhorou mesmo? Pronto? Sai e volta, Léo. Fica melhor. Ok. Qual o feedback que vocês me dão agora? Melhorou? Ótimo. Ok. Prontinho. Então, já somos 14 pessoas, né? Vamos ficar juntos aqui. Obrigado aí quem está assistindo no YouTube. Eu não vou fazer edição, então a gente vai começar agora direitinho. Então vamos lá, eu sempre peço a vocês que, se puderem, manda essa live para mais pessoas, para a gente encher essa sala de gente interessada em aprender aqui sobre essas coisas todas. Aí manda para quem está online agora, a chance da pessoa ver é maior, então se tem o botãozinho verde, clica lá, que aí tem a chance da pessoa aparecer, né? Eu já mandei aqui para os meus. Então, gente, a questão das emoções é uma questão recorrente aqui, né? Uma das coisas que a gente mais preza em trazer, em falar. É um universo que é muito pouco conhecido por todos nós, né? Todos nós mesmos, ainda falando da sociedade como um todo, assim, tem pesquisadores, tá falando sobre isso aqui, a gente está numa super bolha, né? A maioria das pessoas não sabe nem para onde vai essa coisa de emoção. Conhece ali quando tem raiva, alegria, tristeza, mas não processa isso, não pensa sobre isso, não entende a importância que isso tem, né? Então a gente realmente faz parte de uma pequena bolha de pessoas que estão interessadas em conhecer esses processos internos que são, hoje a ciência sabe, cada vez mais fundamentais. Olha essa palavra, né? A gente usa ela tanto que a gente esquece o significado. Fundamental vem de fundamento, né? Vem de base, do fundamento dessa casa. Essa casa onde eu moro, se a fundação dela não for boa o suficiente, ela vai cair. Em algum momento ela cai, ela fica instável, ela apresenta problema. Então, quando a gente fala em emoção, a gente está falando em fundação, coisas fundamentais. E até muito pouco tempo para a ciência, né, 20 anos para cá, até pouco tempo, assim, se você é lá do início imagina, anos 2000, você tem 50 anos como eu, anos 2000 eu tinha o quê? 30. Imagine, naquela época a gente não sabia o que a gente sabe hoje sobre as emoções e a importância disso, né? Então é realmente algo muito recente, ainda não passou de uma geração para outra, né? Então os pesquisadores ainda estão nas suas bolhas, tem livros lançados, tem um livro inclusive que eu queria recomendar para vocês, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Quem quiser um bom livro sobre as emoções, gosto muito desse, Permissão para Sentir,
Quem puder escrever aí, maravilha, ajuda, né? Enfim, Permissão para Sentir. Fácil de achar, um livro que você acha na Amazon. E algumas coisas que eu vou trazer aqui está nesse livro, né? Mas é um livro importante. Então, hoje que a gente está começando a entender e a falar e a praticar a importância que as emoções têm para a gente, né? Então, eu já disse que a maior delas, a maior das importâncias é o fato de que a nossa vida se fundamenta, né? Se fundamentou e se fundamenta numa plataforma que é muito sensorial, que é muito motora, que é muito das emoções, né? Então a gente costuma dizer que somos seres racionais, mas não somos seres racionais, nós somos seres emocionais com um certo nível de razão, né? Nós somos seres corporificados, as emoções estão no nosso corpo, nós não somos apenas um córtex cerebral que decide as coisas com a racionalidade, lógica, razão, poder cartesiano, causa e efeito, todas essas coisas aí que são importantíssimas, elas não podem ficar isoladas em nós, como se elas tivessem um compartimento onde, a partir de agora, eu vou ser racional. Vou deixar de ser racional e vou passar a ser emocional. Quando eu estou no trabalho, eu sou um ser racional. Quando eu entro na sala de aula, eu só uso a razão, né? Vamos usar a razão para tomar decisões. A gente não toma decisão só com a razão, a gente toma decisão também e muito mais com as emoções do que com a razão. 80% das informações processadas do nosso cérebro, elas partem das nossas vísceras. Então, as histórias que você se conta na cabeça, elas são contadas a partir do que você está sentindo na parte de baixo do seu corpo, na sua região visceral, nos seus intestinos, no seu estômago, nos seus rins, né? Então, o primeiro mito que a gente precisa começar a desbancar é o mito de que nós somos seres racionais. Não somos apenas racionais. O lema não é penso, logo existo, mas sinto e penso, logo existo. Então a emoção está muito mais presente na nossa vida, está muito mais presente nas nossas decisões, até do que a gente gostaria que elas estivessem, né? Então, esse é um ponto importante. Por isso que, dada a importância desse mundo das emoções, dada essa importância, a gente precisa também entender mais sobre elas, né? Porque, poxa, eu chego com um argumento desse, de que 80% das decisões são mais emocionais do que racionais, vocês certamente estão me perguntando, e aí, Léo, o que é que a gente faz aqui para aprender a lidar com essas tais emoções, né? E o que é que a gente tem feito de errado que a gente pode ir mudando nesse processo. Então essa live vai ser sobre isso, não apenas sobre isso, mas vamos dar um modelinho aí, um passo a passo que você pode utilizar para aprender a lidar com as emoções, certo? Deixa eu ver aqui, acho que tem gente me escrevendo, mandem suas perguntas, viu gente? Por favor, escrevam, é ótimo quando vocês escrevem alguma coisa, nem que seja um pontinho, porque o algoritmo vê que está tendo interação, né? Adriele, obrigado, Adriele. Um beijo, Claudinha. É Claudinha Marinho? Massa. Cláudia Carvalho. Recebi o convite, tá bom. Então já tá dado beijo, Claudinha. Obrigado por indicar e obrigado a você, Adriele, por estar aqui conosco. Foi Cláudia Carvalho. Aproveita esse tempo precioso com o Léo. Obrigado. Valeu. Que bom. Massa, Claudinha. Então vamos lá. Obrigado aí, gente. Toda vez que vocês trazem alguém para assistir uma live, nossa, isso é um presente enorme. De verdade. Brigadão. Espero que sua amiga goste e continue aqui com a gente. Então, quando a gente fala em emoção, a gente está falando em conexão, né? A gente precisa aprender cada vez mais a nos conectar com nós mesmos. Imagine, se você passa a vida dizendo que você é um ser racional, você se conecta com a cabeça, de repente numa live com o Léo você descobre que essa conexão toda com a cabeça, com a racionalidade é apenas 20% das nossas decisões são baseadas nessa racionalidade, essas informações que partem de cima para baixo e não de baixo para cima. Aí você diz assim, poxa, então meu mundo caiu, né? Se eu confio tanto na racionalidade, eu sou muito mais emoção do que racionalidade, eu preciso entender que diabo é isso e o que é que a gente deve fazer com as emoções. Então a primeira coisa sobre as emoções é,
Quando a gente está desconectado das emoções, a gente está desconectado da nossa experiência mais humana, de quem nós realmente somos, né? Imagina, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Você está numa situação com uma pessoa que você acabou de encontrar e de repente você está enamorado da pessoa, enamorada, está ali muito interessado, interessada. Aí começa a vir uma emoção de eu quero me aproximar, eu quero conhecer mais, quem sabe vai rolar um namoro, que massa e tal. Aí essa pessoa abre a boca e fala uma coisa para você completamente ofensiva. Uma coisa assim inadmissível, que é, enfim, que não se fala para nenhuma mulher, que não se fala para nenhum ser humano, que não se fala para nenhum homem. Eu não vou falar o que seria aqui porque eu não quero polemizar nada, mas imagine que é uma coisa bem absurda. De repente, com aquela frase, algo se fecha em você. Aí você diz: nossa, o que é que eu estou fazendo aqui com essa pessoa? Que raiva dessa pessoa falar. Como é que ela tem a audácia de dizer isso para mim? E aí, o seu movimento agora é de encerrar a noite, é de se afastar, é de rebater, é de enfrentar. Você vai fazer alguma coisa, algo em você mudou, né? Cadê a racionalidade, gente? Quando você parar e começar a botar razão nisso aí, ou você, se você imagina, eu estou imaginando que foi algo bem ofensivo. Se nesse momento você para e diz assim, não, deixa eu ter razão aqui, deixa eu botar minha razão na ordem, dizer, não, ele deve ter dito isso, por tal e tal, ainda é cedo para eu julgá-lo. E o cara falou lá, abertamente. Então, se entra a racionalidade, o que é que você está fazendo quando a racionalidade entra aí? Você está se afastando de um sentimento que é tão primitivo e tão poderoso que te afasta do que é perigoso. E aquele cara talvez já tenha dado ali uma noção, uma ideia a você de que não é por esse caminho. Então, se eu uso a racionalidade vem muitas vezes cortar um caminho de intuição, de percepção, de confiança nos meus instintos, na minha agressividade saudável, no meu bem-estar ao lado dos outros. Isso é tão mamífero, isso a gente aprendeu. A gente só está aqui porque a gente aprendeu a fazer isso, né? Os nossos antepassados foram selecionados a partir dessa capacidade de estar em conexão com o mundo, com as pessoas, saber se eu devo me afastar, se eu devo me aproximar, se eu devo me afastar. Isso é essencial. Isso é autenticidade, isso é agressividade e isso é emoção. A raiva é um sinal de que estão invadindo os seus limites. A tristeza é um sinal de que você perdeu algo que é muito precioso. A alegria é um sinal de que algo bom aconteceu com você. O nojo é um sinal de que não se aproxime porque pode te causar um mal mesmo à sua saúde. Não coma isso. Não fique com esse tipo de gente. O nojo nos protege das bactérias, por assim dizer, né? Então, se você parar para pensar, e aí eu me lembro do filme do Maravilhoso Divertidamente, né, que trata disso, e ali você vê claramente que todas as emoções elas têm uma função, elas têm uma razão de ser, elas estão ali trabalhando em conjunto mesmo para que a gente, para que o colorido da nossa vida, as cores da nossa vida possam existir, né? Até as cores mais cinzas da tristeza fazem parte, né? O amarelo da alegria também faz parte. Só que tem uma coisa, quando eu vou tomando me entendendo como um ser racional, eu acabo preso num espaço muito restrito. Porque a racionalidade, apesar de maravilhosa, de ter colocado o avião no ar, né? Eu não quero que vocês saiam daqui, não é minha intenção de falar mal da razão, muito pelo contrário. Nossa, eu amo meus livros, ó. Graças à razão tem esse livro aqui, Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, que é maravilhoso de ler. Isso aqui é linguagem, isso aqui é história, memória, tudo cartesiano, né? Tudo não. Dá um desconto, mas a escrita é cartesiana. Então, graças a Deus, que bom que existe a racionalidade, na verdade. Mas não somos só isso e não podemos ser enganados nessa armadilha de que eu sou um ser racional, porque aí numa hora como essa que você precisa se defender, a racionalidade vai suprimir o que tem de mais importante em você, que é a sua força para se proteger do mundo, para se alegrar com o que é de se alegrar, para ficar triste com o que é de ficar triste, para que a sua vida, para que a nossa vida ela possa ter o colorido que ela precisa ter, né? Então, quando eu me desconecto das minhas emoções, eu estou desconectando da integridade do meu ser e estou me mantendo ali num lugar muito restrito, né?
VBRNKW, não sei pronunciar. Diz aqui, verdade, a racionalidade atrapalha. Já caí muito nessa armadilha por medo de parecer doida. Pois é, gente, ainda tem as mulheres, né? Essa questão das emoções, ela ainda tem um forte viés de gênero, não é? Porque as mulheres que expressam sua agressividade, né? Que, por exemplo, nesse caso aí, imaginário do cara que diz uma bobagem, se ela enfrenta essa pessoa e mostra raiva, ela muito certamente será taxada de neurótica, de maluca, né? Ainda tem esse viés, né? Para um viés de gênero mesmo, que a gente precisa também considerar. Então vejam, né? Quando a gente começa a pensar que emoção tem viés de gênero, e tem mesmo, a gente começa a dizer assim, nossa, então isso constitui a nossa experiência, né? Constitui a ponto de criar divisões, diferenciações, tirar direitos de uns e dar muito aos outros. Então, para um homem ser agressivo é uma ordem, né? Você tem que ser agressivo para mostrar essa qualidade tóxica de macho, alfa, né? E a mulher tem que ficar quietinha no canto dela, tem essas ideias loucas, insanas, né? Então tudo isso vai mostrando como as emoções elas fazem muito parte da nossa vida e o quanto nós estamos desconectados delas. E qual é o caminho para voltarmos a nos conectar às emoções? É o caminho do corpo, é o caminho da gente começar a perceber o nosso corpo, entrar em contato com o nosso corpo, né? E o que significa isso na prática? Significa, por exemplo, gente, que eu estou aqui conversando com vocês, quando você já começa a praticar isso durante muito tempo, eu estou em plena consciência de como meu corpo está inclusive desorganizado. Eu estou meio torto para o lado de cá, minha perna está em cima de outra, então eu vou levando a minha atenção e por isso mesmo, por levar a minha atenção, eu posso começar a me reorganizar, me ajeitar, sentir aqui os apoios. Então quando eu sinto os apoios e sinto que eu posso descer assim com a cadeira e não vou cair para trás, quando eu sinto que dá para ver bem vocês, quando eu vejo que tem 25 pessoas, isso me alegra. Tudo isso vai trazendo para a gente um senso de segurança, né? E esse senso é um senso emocional, sensorial, né? É um senso, algo que você pode explicar com palavras, mas você pode e deve sentir com o corpo. Experimentem onde vocês estão. Experimentem observar os seus pontos de apoio. Onde estão seus braços, suas pernas, seu bumbum, suas costas. Deixe o seu corpo experimentar, relaxar neles. Leva a sua atenção para esses locais de apoio. Perceba o que acontece com a sua respiração quando você faz isso. Se você está conseguindo seguir esse exercício, você está entrando num estado de segurança emocional. O estado de segurança emocional, ele é um espaço fundamental. Eu diria que um espaço sem o qual é impossível a gente estar presente para a nossa autenticidade, para o que emana de nós, para a nossa força de defesa, força agressiva, que é importantíssima, né? A nossa raiva, a nossa vergonha, o nosso medo, a nossa alegria. Eu preciso estar em segurança para que esses sentimentos eles possam me habitar. Eu possa estabelecer uma relação com eles. Então isso não se... estar assim, nesse estado que a gente começa a se sentir... Eu estou me sentindo muito seguro, estou me sentindo muito bem. Quando nós estamos assim, isso não quer dizer que a gente não tem uma ativação, não tem algo acontecendo dentro de nós. No meu caso aqui, não. Mas eu posso, nesse estado, receber a experiência de sentir raiva, por exemplo. E eu posso sentir a raiva aqui no meu corpo, posso perceber que a minha calma vai embora, e que meu coração começa a bater muito rápido.
eu posso perceber que tem imagens que vêm vindo na minha cabeça, meus braços talvez, minhas pernas, elas queiram se movimentar, mostrar algum impulso. Talvez eu tenha vontade aqui de pegar o telefone e ligar para alguém e falar um monte de coisa. Veja, eu me mantenho nesse espaço de segurança que me permite tomar boas decisões. Olha que interessante. Presta atenção a isso. Quando eu estou no meu espaço de segurança, a minha racionalidade, importantíssima, a parte do meu cérebro que me impede de pegar o telefone e acabar dizendo uma bobagem, me arrependendo depois, ou de me levantar e ir lá e dar um murro na pessoa, ou de dar um chute, né? Ou de gritar em algum lugar. O que é que me impede de fazer isso? A minha racionalidade. Então, olha que interessante. Quando a gente fala em lidar com as emoções, a razão não está de fora. Lidar com o nosso mundo emocional significa necessariamente se aproveitar da razão para moldar a minha reação emotiva. Fica claro? Estão me pegando aí? Me pegando o que eu falo. Me pegando, gente, no sentido de pegando o que eu estou dizendo. Então veja, se você sente raiva e você está nesse lugar de segurança, sentindo dentro de você as variações, certo? Isso significa que a sua parte racional não desligou. E se ela não desligou e você percebe a sua raiva, você está vivendo um momento de conexão entre razão e emoção. Vamos ver como seria esse diálogo? O diálogo é o seguinte. Eu estou sentindo raiva. Eu posso sentir a raiva em todo o meu corpo. Eu sinto um impulso de ligar para essa pessoa e dizer um monte de desaforo. E não vou fazer isso agora. E tenho condição de me segurar, de respirar, de dar um tempo para fazer isso daqui a pouco. Ou fazer isso amanhã. Ou talvez até nem fazer. Sabe como é o nome disso, tecnicamente falando? Anotem aí. Isso é uma coisa que a gente quer ter na vida. Chama-se flexibilidade de resposta. Pegaram? Flexibilidade de resposta significa eu posso avaliar o mundo, avaliar de forma objetiva o mundo e tomar decisões a respeito do que o mundo me traz de forma flexível em termos de respostas, né? Então, por exemplo, quando você pensa duas vezes e diz não vou ligar, talvez eu ligue mais tarde, isso é flexibilidade de resposta. Você está refletindo sobre a emoção, refletindo sobre os efeitos disso, refletindo sobre as possíveis consequências, ou seja, o córtex está ligado e está conectado com a sua emoção. Você não está fazendo isso de forma racional apenas, você está respeitando todo o seu ser. E você está tendo a oportunidade, olha isso que eu vou dizer aqui para vocês. Você está aprendendo a escolher, a tomar uma decisão a partir do que você está sentindo e raciocinando. Você não está mais sujeita a uma reatividade sobre a qual você não tem controle. Vocês entendem a importância disso? Né? A gente diz assim nos livros de ciências que um ser racional é capaz de fazer isso que eu acabei de escrever. Mas ele não faz isso sendo só racional. Ele precisa da emoção sendo olhada e gerenciada pela racionalidade. Aí eu posso dizer, a gente tem escolha. Esse é o nosso livre-arbítrio.
né? Livre-arbítrio sob uma plataforma em que eu tenho o privilégio de escolher. Eu escolho não ser violento. Eu escolho não ir por esse caminho. Eu escolho esperar. Eu posso fazer isso. Uma criança que viveu a infância toda sendo torturada pelos pais, abusada sexualmente, ou, sei lá, viveu numa comunidade, num bairro muito violento e presenciou muitas mortes, muita coisa, muita gente deprimida, muita gente drogada. Se você passou, quando você era criança, por todas essas experiências, podem acontecer vários desfechos. Desfechos, inclusive, de criminalidade. É uma possibilidade. Vamos pensar nos desfechos mais comuns, né? Porque se você vai no presídio, você pede naquele filme A Sabedoria do Trauma, Gabor Maté, ele pede aos presos para darem um passo à frente, ele vai dizendo cada uma dessas coisas, dessas violências. A maioria dos presos viveram várias dessas violências, então a gente pode afirmar com uma certa certeza de que isso tudo acaba levando por um caminho assim, que é o caminho da criminalidade. Pode não, mas é muito provável que sim. Então, quando uma pessoa, um garoto desse, uma garota dessa, cresce, vira um adulto e vai para o crime, e mata uma pessoa, ou estupra, ou abusa dos próprios filhos, essas pessoas, de fato, elas não têm flexibilidade de resposta, elas não têm escolha, né? E assim, longe de mim querer entrar no mérito aí do que é justiça e tal, eu acho que a gente tem que lidar com as consequências do que a gente faz, eu acredito muito nisso. Não estou passando pano para gente que faz coisa errada, não. Mas como a discussão aqui vai um pouco mais profunda, porque a gente está falando de fundamentos da nossa experiência humana, eu seria, no mínimo, falso comigo mesmo se eu não afirmasse aqui para vocês que um menor infrator não está fazendo aquilo por uma escolha. Ele não tem escolha, né? Eu não estou dizendo que ele não tem escolha porque, não tem o que comer, vai roubar. Essa também é uma questão, mas eu estou falando uma escolha fisiológica. A gente não quando a gente está tomado por um trauma, a gente perde o direito de escolher sobre os nossos atos. O que eu descrevi aqui para vocês antes somos nós saindo do trauma, entrando na experiência de podermos ser quem nós somos e tomarmos decisões a partir de um cérebro que está interligado, está conectado. E isso só é possível sentando com as nossas emoções, né? Beleza? Estão me acompanhando? O que vocês estão achando? Gente, comenta alguma coisa aí, diz um oi pra mim. Estão lavando prato, Estão jantando? Me conta aí. Agora eu tô lavando prato e vendo live, não dá pra fazer nada, né? Ok, então vamos lá. Então agora eu quero falar um pouco para vocês sobre esse passo a passo, né, que a gente falou. Estou vendo aqui que estão mandando coração. Obrigado. O passo a passo. Então vamos entrar aqui um pouquinho no passo a passo, que são 5 passos, né? Cada um deles a gente vai falar um pouco sobre eles. Obrigado a todo mundo que está aqui presente. Então vamos lá. O primeiro passo é que a gente precisa tomar consciência da emoção, né? Podermos parar um pouco e dizer assim, não, eu estou sentindo tristeza. Estou sentindo tristeza. Hoje é um dia triste para mim. É um dia triste para mim porque eu perdi uma pessoa muito importante, ou porque eu me dei conta de que boa parte da minha infância foi de muito sofrimento, né? Então eu estou de luto, eu estou triste. Então, que a gente possa dizer isso para nós mesmos, né? Gente, obrigado aqui já. Que a gente possa dizer isso para nós mesmos, né? Isso é importante, esse é um passo importante, porque aqui você não apenas está nomeando, né? Não está apenas tomando consciência da emoção, que muitas vezes não é nem tão fácil nomear vem depois, mas eu me dou conta de que tem uma emoção, né? Eu estou aqui pulando, vamos ser didáticos. Então, nesse primeiro passo, eu me dou conta de que tem uma emoção, de que eu não estou no meu estado normal, padrão. Tem alguma coisa mexida aqui em mim, você ainda não consegue nomear, certo? O segundo passo, aí sim, vem o nomear. Quando eu nomeio, o que é muito difícil para muitos de nós adultos conseguir nomear, por alguns motivos.
primeiro motivo da gente não conseguir nomear, acho que o maior de todos é que tivemos pais, provavelmente, que não nos ajudaram a fazer isso. Criança não nasce sabendo o nome das coisas. Então ela sabe que uma mesa é uma mesa porque o pai ou a mãe ou alguém chamou aquilo tanto de mesa que ela aprendeu que é a mesa. Alguém chamou tanto aquilo ali de papagaio que elas aprenderam que é papagaio. Agora, se eu tive um pai ou uma mãe que nunca, quando eu estava sentindo raiva, disse para mim o que você está sentindo é raiva, eu não tenho como adivinhar. Então eu vou sentir uma coisa estranha aqui, vou bater na cara de todo mundo, vou cuspir na professora, mas não vou saber o que está acontecendo comigo, porque os adultos ao meu redor, eles não são alfabetizados nas emoções, né? Então eu não vou saber. Então eu vou crescer e vou lidar com isso. Alguém vai dizer que é raiva, eu vou ficar confuso, não vou entender. De repente você pode até dizer que nomear como uma raiva, mas você ouviu alguém dizer isso em algum momento. E lá na infância, que é exatamente o momento que a gente tem em que essas mudanças, ou melhor, essas informações, elas vão se acoplando em nós de uma maneira que vai construindo esses fundamentos saudáveis para que a gente vá para a vida adulta. Se a gente não teve na infância, a gente perdeu uma grande janela de oportunidade. Apesar de que a gente pode aprender agora, com 50, com 40, com 30, com 60, com 90. Nunca é tarde para a gente aprender essas coisas. Mas claro que lá na infância, né, é tudo perfeito na ordem que precisa ser, né? E aí isso é maravilhoso. Então a gente aprende a nomear as emoções aqui na vida mesmo, aqui no nosso dia a dia, aqui com vocês, né? Aprendendo os nomes, entrando na tabelinha lá da comunicação não violenta, que tem um monte de nome de emoção que a gente não consegue. E a gente aprende agora na vida adulta, né? E ensina os nossos filhos para que eles não tenham que pagar esse mico que a gente às vezes paga de não conseguir nomear e dizer o que a gente está sentindo, né? Brincando aqui um pouquinho, mas é verdade. Outro motivo que a gente não sabe nomear as emoções é porque às vezes elas vêm num pacote, né? Então a gente fica sem saber se a gente está sentindo tristeza, se a gente está sentindo culpa. Que estranho sentir alegria e ao mesmo tempo tá triste. É possível sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo? O pensamento cartesiano, esse penso logo existe, matemático, né? Essa coisa bem estruturada na lógica, ela vai dizer não, ou você está triste ou você está alegre. Quem estudou lógica em matemática, né, é um ou. A tristeza só é possível porque a alegria não está presente. E vice-versa. Não é assim que a gente aprende? Esse é o pensamento cartesiano. Pensamento exclusivo, ou uma coisa ou outra. Espero que, se tiver algum matemático aí que quiser conversar sobre isso, a gente está aqui. Eu me arrisco. Então eu vou contar para vocês uma historinha. Você estudou por um concurso com a sua amiga, sua amiga lá, casca de bala, né, como a gente chama hoje. Amigona, vocês estudaram para o mesmo concurso, para o mesmo... Assim, passaram 2 anos estudando juntas. Você passou e ela não. E aí? Tem gente que não consegue sair desse lugar. Como a gente tem aprendido que ou é uma emoção ou é outra, a gente não consegue avançar nesse momento. A pessoa fica confusa, ela fica deprimida, porque ela não sabe o que autorizar nela de sentir. Porque ela tem razões para estar feliz, porque, ela passou no concurso, mas ela também tem razões para se sentir triste e eu diria até culpada, né? Porque a amiga que estudou junto com ela, que fez o mesmo esforço que ela, não passou. E ela congela. Ela congela porque ela fica confusa. É muito contraditório. Vocês compreendem que tem uma parte dela que está triste e uma parte dela que está alegre? E que se você olha para a vida com o penso logo existo, com o cartesianismo, com a lógica matemática, você não sai disso aqui. A sua vida se reduz a esse grande dilema. Você congela mesmo. Aí você vai deixar de falar com amigos, você vai deixar de querer vê-lo. Tem gente que vai boicotar a si mesmo. Vocês sabiam disso? Vocês já ouviram falar de culpa de sobrevivente? Culpa de sobrevivente, assim, o exemplo clássico é você estar no carro dirigindo e uma pessoa do seu lado, a pessoa morre e você se salva do acidente, né? E aí você estava dirigindo, você se salvou, você não merece estar vivo, né? O pensamento é esse. Então muitas pessoas se suicidam. Ou muitas pessoas deixam a vida delas acabar, adoecem, deixam de cuidar de si, porque elas não conseguem tomar
a sorte nas mãos, né? E dizer, opa, eu escapei e eu vou ter uma vida digna e feliz em seu nome, né? Que não pôde escapar, não é verdade? Então, é, então sim, eu estou triste e estou feliz. Eu passei na droga do concurso. E estou muito triste também porque você não passou. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. E eu posso dar um lugar para minha tristeza e eu posso dar um lugar para minha alegria. Uma coisa não precisa excluir a outra. E sim, eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado. E com essa culpa que eu estou sentindo, eu vou seguir a minha vida com a força que ela me dá. Mas não vou deixar de me apresentar para o concurso porque você não passou. Entende? A gente não consegue encontrar solução em muitas histórias da nossa vida. O grande, a grande trava é a dificuldade de aceitar o contraditório em nós. Eu sou meio noveleiro. Novela é o lugar do mocinho e do vilão, da vilã, né? As vilãs maravilhosas. A gente adora as vilãs, porque elas fazem as coisas se movimentarem. E a gente sempre espera que tenha uma vilã. Ai, gente, nessa novela das 8, será que a Adriana Esteves vai se transformar naquela vilã? Né? Maria de Fátima, Odete Roitman, a gente ama os vilões, né? As vilãs, principalmente. Eu amo as vilãs. Mas isso é muito cartesiano, porque ninguém é só vilão na vida. Ou ninguém é só mocinha, ou mocinho. Né? Então vejam, as nossas histórias. Se bem que hoje está mudando pra caramba, né? Não sei se vocês estão vendo, Mania de Você, a novela. Não estou ganhando R$ 1 para fazer mexendo dela aqui, mas ela traz esse aspecto de uma maior complexidade nas emoções daqueles personagens, né? A Adriana Esteves, ela se coloca ali e você diz, meu Deus, o que é que essa mulher está sentindo? Tem sentimento, mas eu não consigo definir o que é exatamente. Quem disse que é para definir, né? A gente fica buscando a definição, a caixinha, o rótulo, e lidar com o mundo das emoções com esse mindset, com essa forma de enxergar as coisas, é muito complicado. Então, para sentar com as emoções, eu preciso aprender a nomeá-las na sua complexidade e aceitar o contraditório, tá? Vou contar mais uma historinha. Minha cachorrinha, esse ano, em abril, ela foi atacada por uma cachorra maior do que ela. Se feriu assim, não foi nada sério, graças a Deus, mas foi um grande susto. E quando eu cheguei em casa, um dia depois de estar no veterinário com ela, fazendo todo o acompanhamento, eu me permiti chorar e ter realmente uma crise de choro, que foi uma descarga necessária para todo o estresse que eu tinha vivido. Eu e ela tínhamos vivido juntos um trauma importante. E ela também estava assim, não estava chorando, mas dava para ver e vivemos esse momento juntos. Enquanto eu chorava, o meu direcionamento foi: o que eu estou sentindo? Qual o sentimento que está presente aqui? Eu passei, gente, vocês verem, eu falo disso, eu estudo isso, mas quando a gente está no olho do furacão, a gente, se não prestar atenção, a gente entra nisso tudo que eu estou falando aqui que a gente faz, que não deveria fazer, ou deveria começar a trabalhar e não fazer, a gente tem um caminho muito mais fácil de seguir, né? Então, eu de repente parei e disse assim, meu Deus, o que é que eu estou sentindo? Eu queria nomear, eu queria botar numa caixinha o nome do meu sentimento. Aí eu disse, ai, entendi. Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alívio, eu estou sentindo terror, eu estou sentindo amor, eu estou sentindo gratidão. E meu choro, quando eu consegui nomear todos os sentimentos que estavam no meu choro, sabe quando o choro sai te liberando, te lavando a alma? Foi isso. Agora eu sinto e sinto agora. Enquanto eu conto para vocês, é como se eu voltasse naquele momento e voltasse a chorar. Estou descrevendo aqui a minha sensação, porque existe uma memória no meu corpo que lembra muito bem dessa noite. Então, quando eu falo isso, eu sinto todas essas emoções, a gratidão, o alívio, a tristeza, a alegria, o amor, o medo, o terror. Eu sinto tudo isso pulsando dentro de mim. E quando eu consegui nomear essa complexidade que estava me habitando naquele momento, eu liberei algo muito importante. Certo?
Então, fiquem ligados, fiquem ligadas nas contradições e comece a experimentar a possibilidade de viver a sua experiência como ela se apresenta, não como a sua mente organizou como as coisas deveriam ser. Tem uma grande diferença aí. Ups. Então, a gente precisa ter o nome disso, o nome técnico dessa postura que a gente todos nós, né, precisamos aprender, chama-se fenomenologia. É uma postura fenomenológica, uma postura que observa o fenômeno. Eu observo o meu choro. Importante. Para eu conseguir chegar nessas 5 ou 6 emoções que eu estava sentindo ao mesmo tempo no meu choro, eu tive que me lembrar disso. E aí eu disse assim, vem você, é como se eu falasse comigo, vem você agora querendo dar um nome ao que você está sentindo, sinta o choro, viva, viva, viva. Aí quando eu consegui viver o choro, ir para a experiência visceral do choro, o insight, uma luzinha se acendeu, porque eu abri espaço para que algo em mim pudesse se revelar. Enquanto eu tentava dar um nome para o que eu estava sentindo, esse algo em mim, ele ficava, de alguma forma, preso, sem poder se revelar. Ok? Então, para nomear, eu preciso passar por esse processo, eu preciso ir para o sensorial, eu preciso ter uma postura fenomenológica, eu preciso aceitar o contraditório, se for o caso, porque nem todos os sentimentos vêm acoplados. Pode ser que é só tristeza mesmo. Beleza, então eu sinto a tristeza, tá bom? Christian, é verdade, Christian. Sentir gratidão, é verdade. A gratidão naquele momento, sabe, foi o que me ajudou a descarregar. Porque a gratidão, gente, a gratidão é tão incrível. Quem quiser uma live sobre gratidão, bota aí gratidão nos comentários, que pode ser até a nossa próxima live, porque é um sentimento tão incrível. Que veja, a gratidão foi o que me permitiu naquele momento reconhecer que estava tudo bem. Vocês entendem? Porque o trauma, isso é muito interessante. E eu estou entendendo isso aqui agora, junto com vocês, viu? Fazer live também é fazer terapia. Que bom que tem vocês aqui para escutar. Quando a gente consegue ser grato por um evento como esse que foi tão difícil, a gente também está dizendo ao nosso sistema que o perigo passou. O trauma, uma das características de uma situação traumatizante é que o perigo, a sensação de perigo, ela não passou. Então você passa 10 anos como se ainda você revivesse aquela situação, né? Aí entra questões dos gatilhos, por exemplo, né? O gatilho é uma lembrança para o seu sistema nervoso de que algo terrível aconteceu. Só que o sistema nervoso, ele entende que ainda está acontecendo, né? Ele não houve o fim do movimento, não se processou a finalização do movimento. Quando eu chorei junto com minha cachorra e senti gratidão, o meu corpo entendeu que o pior passou. Então eu não me traumatizei. Certo? Essa é a importância da gratidão. Interessante, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Obrigado, Gabi. Rose Guimarães, obrigado. Aula necessária, não é? Vai ficar gravada. Vai estar lá no meu YouTube. Quem está aqui assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube. Nos ajuda demais. Dê seu like, deixe seu comentário. Eu vou colocar lá, viu, gente? Para quem quiser. Quem quiser. Olha quanta gente falando de gratidão, 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 gratidão. Gratidão. Obrigado, Caroline. Que bom. Nossa, que ótimo que vocês estão gostando. Eu estou muito feliz de vocês estarem gostando. Então, Balaio entrou também, meu primo Arixis aí, que massa. Seja bem-vindo. Então é isso. Vamos ter, então, próxima semana a live vai ser sobre gratidão. Já podem espalhar, já pode botar na agenda aí, 2020 a gente estará juntos aqui para falarmos sobre gratidão como sentimento, certo? Mas ainda quero mais gente botando gratidão aí. Valeu, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, perguntas. Vamos para o nosso terceiro ponto, certo? Massa!
Você sabe uma coisa sobre a gratidão aqui? Vou abrir só uma janelinha de curiosidade que a gente vai falar sobre isso semana que vem. Quando eu organizar, eu vou repetir isso aqui. Os caras descobriram uma coisa interessante sobre a gratidão, que é gratidão é bom a gente expressar a gratidão, né? Expressar que eu tenho uma vida cheia de benesses, isso tudo é super importante, continua sendo. Mas sabe o que eles descobriram? Que receber gratidão dos outros ativa no nosso cérebro um sistema muito mais profundo de bem-estar e, portanto, de cura. Então, toda vez que vocês escrevem aí gratidão, eu estou sendo mais favorecido por vocês escreverem isso. E a gente está brincando até com o fato de vocês estão escrevendo gratidão e talvez também estejam agradecendo pela live, do que vocês expressando a gratidão pela live. Entende? Estamos os dois ganhando. Mas pela ciência, quem recebe o sentimento de gratidão ganha mais. Olha que massa, né? Então, gratidão a vocês. Christian fala aqui, quando existe um trauma, é reviver algo inacabado. Exatamente, Christian, essa seria a definição clássica de trauma, né? O trauma, ou melhor, a traumatização, né? Porque o trauma é o evento. Por exemplo, você tomou uma queda quando era criança. Pode haver uma traumatização, por exemplo, se seus pais não te apoiarem, mandarem você levantar do chão, dizer que você não pode chorar, bater em você depois que isso acontece, né? Então, aí pode virar uma traumatização. Então, algo ficou inacabado no processo. A criança não pôde sentir o medo, não pôde sentir a raiva até dos pais por eles não terem... Você suprime tudo isso. Você não pôde sentir a dor, você não pôde voltar ao lugar e chorar e dizer que doeu e ter ali um momento de apoio, né? Se isso não foi possível, se isso ficou inacabado, aí a gente diz que houve uma traumatização, ok? Eu recomendo a você, Christian, se você está interessado em aprender mais, entender melhor esse tema do trauma, no nosso canal no YouTube, que chama Instituto Alegria, procure lá, tem uma playlist só sobre trauma. Acho que são os 11, é um mini curso que tem lá sobre trauma, certo? Então vá lá, assista, deixe seu comentário. E se tiver dúvida, pode falar comigo, tá bom? Então, terceiro passo, aceitar a emoção. Falar sobre como resistimos às emoções. Então a gente resiste às emoções, a gente não quer aceitá-las, a gente não quer aceitar, por exemplo, esse contraditório, né? Não quer aceitar muitas vezes porque as pessoas que cuidaram de nós não aceitaram as nossas emoções, né? Por exemplo, minha mãe não aceitava que eu sentisse raiva, ou meu pai dizia, menino, não chora, engula sua raiva. A minha mãe não aceitava que eu gritasse de ódio dela, ou do que quer que fosse, de raiva, porque meninas devem se comportar e não podem gritar, né? Então eu fui acumulando isso dentro de mim, eu nunca pude aceitar isso, porque ninguém nunca aceitou que eu fosse daquela maneira, não é verdade? Então, vamos lá, primeiro passo, tomar consciência. Segundo passo, nomear, que vocês viram que é o mais complexo. Aceitar a emoção. E aí vem esse lado maravilhoso, que é a gente ficar curioso a respeito da emoção, né? Gente, olha, uma das grandes aprendizagens para mim nos últimos anos foi aprender sobre a curiosidade. Curiosidade é uma coisa incrível. Primeiro, o seguinte, quando eu me mantenho curioso, não é curiosidade sobre a vida dos outros, intrusiva, sem limite, não. Estou falando de curiosidade sobre mim mesmo. E não tem nada de intrusivo nisso. Então você está aqui, ó. Você está, por exemplo, pensando numa situação que te deixou com muito medo hoje. E aí você lembra da reunião que você teve diante do seu chefe, que, nossa, aquilo foi horrível, você tremeu, você ficou com muito medo do que ele ia ouvir, dizer. E aí você para um pouquinho e começa a prestar atenção. Assim, como é que meu corpo fica quando eu sinto medo? Ah, olha só, meus ombros ficam tensos. Olha que interessante, meu coração bate rápido. Meus pés estão sacudindo. Entende? Você abre um espaço de curiosidade para o que está acontecendo com você, né? Então, esse é um passo importante.
E mais importante ainda porque a curiosidade, ela é um antídoto para o julgamento. Por quê? Porque quando eu estou julgando, a minha curiosidade foi embora. Julgar já significa que eu chego com um veredito. Você é uma pessoa chata. Curioso é assim, eu quero te conhecer. Me fala mais de você. Deixa eu passar um tempo com você, né? Comer um pouco de sal com você. Não precisa ser 1 quilo. Mas deixa eu ficar curioso, deixa eu te escutar de verdade. Deixa eu saber o que está acontecendo do lado de lá. A gente está perdendo muito isso. A gente está de cara colocando rótulo nas coisas, de cara dizendo que não serve. E a gente está perdendo grandes experiências de aprendizagem. Então, se eu faço isso com as outras pessoas, eu vou fazer comigo mesmo e vice-versa, né? Então, eu preciso abrir esse espaço de curiosidade primeiro comigo mesmo, sem me rotular, sem me julgar, sem dizer de cara, isso aqui é tristeza. Será? Deixa eu ficar curioso a respeito disso. Olha, vou dar um tempo também, porque as emoções, gente, elas não são assim, coisinhas que você pega com a coisa e resolve, entendi. Não, elas precisam de tempo. Essa é uma das coisas de se sentar com as emoções. Para eu sentar com as emoções, eu preciso ser paciente. É sentar com elas, não é ficar em pé esperando que elas se resolvam. Por isso que a gente precisa sentar. Sabe aquele ditado que diz? Sente para não ficar cansado, né? Então, espere. Essa é uma atitude interna para sentar com as emoções. Saber esperar, saber dar um tempo, saber estar curioso. Isso é importante. E com muita bondade, muito acolhimento. Porque se você gritar com as emoções, se você quiser que elas sejam outras coisas que elas não são, se você quiser modificá-las, se você quiser julgá-las, elas não vão aparecer para você. Elas vão ficar travadas no medo. Aqui eu não posso me revelar. Então você nunca vai conhecer suas emoções. E aí eu vou permitir que as emoções elas possam ser liberadas. Aí agora sim, depois que eu tomei consciência, depois que eu nomeei, depois que eu aceitei, depois que eu fiquei curioso, ou seja, explorei o processo interno, percebi como é que meu coração fica, percebi como é que as minhas mãos ficam, como é essa intenção de pegar o telefone e ligar para a pessoa. Então tem uma coisa do músculo que quer sair daqui, então eu posso prestar atenção a isso também, eu posso ficar comigo mesmo. E aí podem aparecer os presentes, né, que são as liberações. Pode ser que você chore, pode ser que você lacrimeje, pode ser que você sinta tremores, né? Pode ser que você se envolva com uma atividade saudável. Eu, por exemplo, uma vez eu senti raiva ao telefone com uma pessoa e fiz todo esse processo aí, né? E aí, na hora da liberação, vi e eu disse, tá bom, vou varrer aqui. Olhei pro meu quintal e é um quintalzinho que quando... Gente, às vezes só Jesus na bênção para você limpar ele todo, né? E aí eu tava lá com o meu gadanho, né? A vassourona lá de plástico, limpando tudo. E aí quando eu terminei, vi o pátio, o quintal todo limpo, eu disse, nossa, que alívio. Aí eu lembrei que eu estava com raiva. A conexão estava tão boa nesse processo de sentar com as minhas emoções que o meu corpo naturalmente buscou uma atividade para liberar a raiva. E foi uma liberação que, vamos concordar, que foi ótima, né? Deixou meu pátio limpo, deixou o meu corpo sem raiva, ou com a raiva liberada, ou boa parte dela. Se eu pensasse na coisa, a raiva vinha de novo, mas aquele momento foi respeitado, foi processado, pôde ser sentido. De uma forma até, entre aspas, inconsciente. Eu não fiz propositalmente a limpeza do jardim, né? Foi um movimento do meu corpo, porque a minha postura tem sido consciente a respeito do que se passa no meu corpo. Então há aqui uma intencionalidade. Então o corpo ele diz, opa, vamos aproveitar que tem um ser consciente no comando. Consciente não é racional, é consciente de tudo.
né? Que está aqui disposto, que está curioso, que está atento, que está presente, que está se tratando bem, que não está se julgando por causa da raiva que está sentindo, que está concordando com as coisas da forma como elas são, que está aí, ó, controlando o impulso de não fazer uma besteira. Tudo isso é como se o corpo dissesse, opa, todas as condições estão favoráveis para que você possa liberar, descarregar a raiva. Entende? Então é isso. Deixa eu ver aqui o que é que vocês... Adoro quando vocês escrevem, viu, gente? Gratidão aqui sempre. Christian diz assim, uma pessoa que vive se sentindo insuficiente pode reviver a traumatização? Sim, essa sensação de se sentir insuficiente é porque... não vou dizer que é porque, mas uma hipótese para isso, vamos pensar numa possibilidade. Lá na infância, tudo que essa pessoa fazia não era boa o suficiente. Ela viveu muito, sendo muito criticada, sendo muito não vista pelos cuidadores. Então ela não teve espaço para ela ser quem ela era, né? Estou botando aqui a mão o tempo todo pro YouTube. Não teve espaço para ser quem ela era. Então isso fez com que ela fosse desenvolvendo uma crença de que ser quem ela era não era suficiente. Ela tinha que ser algo mais. Isso é profundamente adoecedor e esse é um dos piores tipos de traumatização, porque isso faz com que a gente fique inundado em hormônios de estresse praticamente a vida toda, em todos os relacionamentos, né? Então você vai encontrar uma parceira, um parceiro, e essa sensação de que eu não sou suficiente vai permanecer. Por mais que a pessoa mostre para você que você é suficiente, você não vai conseguir fazer a leitura desses sinais porque você nunca aprendeu, né? Então, isso acaba fazendo com que a pessoa ela viva sob uma pressão constante de querer... Gente, desculpa, de querer agradar o tempo todo, de querer ser mais do que ela de fato dá conta de ser, sabe? Isso é um problema para qualquer pessoa. E afeta a fisiologia, inclusive pode nos adoecer, tá bom? Vou ver mais aqui. Vamos ver aqui. Léo, eu trouxe minha irmã para live também, minha mãe para live também. Catarina, esse tema minha mãe também. Catarina, esse tema é imprescindível. Sim, que massa. Obrigado, Claudinha. Você sempre trazendo pessoas. Ouvia muito Ouvia muito antes de casar já a Sara. Ai, não entendi não. Explica para mim melhor. Soninha fala, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Colossenses, ok, a Bíblia aí. Suete Líbia, eu entendo perfeitamente. Hoje limpei meu quintal. Que massa. Vamos botar nossa raiva aí para produzir coisas, né, gente? Limpar. Gratidão, Sandra. BRNKW diz assim, já fiz isso com o meu jardim, arranquei plantas mortas pela raiz, fazendo na intenção de transformar algo novo. Depois removi a terra, adubei e plantei uma jabuticabeira. Foi como uma catarse. Lindo. Na minha família tem muito isso, de tirar a erva daninha do chão quando a gente está com raiva. É ótimo, né? Mari, Mari, tá bom, amor, descansa. Vai ficar gravada, essa live vai ficar gravada, vai estar aqui também no YouTube. Tá? Durante a noite eu vou fazer o upload no YouTube e coloco lá nos stories, tá? Se alguém está assistindo aqui e não nos segue ainda, por favor, nos siga. Vai lá também no nosso canal do YouTube, lá tem muita coisa, né? Falando sobre teoria polivagal, emoções, tem uma parte aí sobre trauma, como eu falei, segue lá, se inscreva no nosso canal, ligue o sininho, eu estou sempre postando algumas novidades, tá? Soninha pergunta, como ajudar a pessoa que sempre fica sabotando suas emoções? Ai, gente, ajudando, a melhor maneira da gente ajudar é a gente ficando bem, né, no nosso corpo, porque se a gente estiver bem, a gente serve como um modelo, um espelhamento para a pessoa. Então ela pode ir para um novo lugar. Uma coisa que a gente não deve fazer é forçar as pessoas a sentirem, porque todo mundo tem também o direito de ficar sem sentir, né? Ninguém tem isso. Eu sei que você não está dizendo isso aqui, mas a gente observa algumas pessoas sabotando. Sentimos muito, mas também podemos lembrar da época que nós sabotamos as nossas emoções. Isso abre um espaço entre nós e essas pessoas que faz com que elas se sintam seguras. Lembram? Eu demonstrei aqui como é se sentir seguro. Eu disse o quê? Que
a condição fundamental para a gente sentar com as nossas emoções é que a gente esteja se sentindo seguro. Então, oferecer um relacionamento seguro para as pessoas é de fundamental importância para que ela possa, né, seguir, né, sentindo o que ela precisa sentir. Uma raiva que ajuda, que produz, exatamente, Christian, produz, exatamente, porque raiva é energia, né? Energia é potencial. A gente precisa usar a nossa raiva, sim, para dizer às pessoas, não faça isso mais comigo, eu não gostei, não repita, não quero, não vou, não posso. Tudo isso vem junto com energia agressiva, agressiva no melhor sentido, agressividade saudável. Então, nem sempre varrer o quintal é a melhor maneira. Para mim era, porque eu estava no telefone, eu sabia que o meu interlocutor era uma pessoa que não ia conseguir conversar naquele momento. Então, meu corpo encenou o que era necessário, né? Mas, às vezes, o próprio enfrentamento é possível, é necessário, né? Para a gente também não fugir dos enfrentamentos necessários apenas varrendo o quintal, tá? É bom eu trazer essa contextualização, porque as emoções elas precisam de uma finalização plena, não é uma finalização apenas sensorial, né? Tereza Cristina diz aqui, Léo, só entrei agora, mas já estou gostando. Tenho várias perguntas para fazer a você. Opa, manda lá, manda as perguntas nos stories ou pode mandar qualquer pergunta que vocês quiserem sempre pela minha caixa de mensagem. E aí eu vou sempre pedir a vocês, se não for uma pergunta muito pessoal, que eu possa respondê-la em público para criar conteúdo para a gente e também para chegar para outras pessoas, tá? Podem fazer as perguntas quantas vezes quiserem, quantas perguntas quiserem, eu sabendo responder, eu me alegro muito. Não esqueçam, eu sou professor. O professor adora pergunta, viu? Alunos que participam. Lembram disso? Tem que participar na aula, fazer pergunta. Eu gosto. Então deixa eu dar aqui o oi para quem ficou até agora. Ô Mari, você ainda está aí? Mariana Matos ainda está por aí? Christian. Obrigado aos psicólogos que estão aqui me dando essa moral toda, o maior respeito pela profissão, né? Eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta, né? E fico muito lisonjeado quando tenho psicólogos nos acompanhando para a gente estar aprendendo juntos aqui. Lins, a Maga Lins está aqui também, já está viciando, né, Maga? Que bom, minha vizinha. Cláudia Carvalho, Claudinha, Léa, um beijo, Léa, Claudinha Menezes, Soninha, Pedro, sempre por aqui, Pedro, Carol, beijo, Carol, Vanessa, Rosilene, Aline, beijão, gente, a massagem californiana, essa pessoa também está sempre por aqui, obrigado pela presença, Catarina, Heloísa, Adriele, Palova, Sandra, Letícia, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Essa live foi uma alegria. Gostei muito de estar com vocês aqui. Exatamente. Deixa eu ver aqui que ainda tem pergunta, né? A emoção leva ao erro. É necessário agir com a razão. Não, eu vou discordar um pouquinho. A emoção não leva a erro. A emoção, ela vai levar a gente para onde a gente precisa ir. Só que ela precisa... Vamos pensar assim, para a gente trazer uma metáfora. O cavalo, se você solta um cavalo selvagem, você não sabe para onde ele vai. As emoções são assim, são cavalos selvagens. As emoções são a nossa parte mais primitiva, né? Então, eu preciso ter um cavaleiro. O cavaleiro é a razão. Então, se eu me juntar... Vocês lembram do filme Avatar? Que o rabo do cavalo grudava com o rabo da pessoa que sentava? Essa sintonia do cavalo primitivo com o cavaleiro que pensa é a sintonia entre as duas coisas que nos leva para o lugar certo. Certo? O cavalo por si só, ele não vai cometer o erro, ele vai onde o instinto manda. Porque nós somos seres instintivos também. Só que eu não posso ser guiado apenas pelo instinto. Eu preciso de um cavaleiro. E o cavaleiro vai guiar esse instinto. Ele vai pegar essa raiva e direcionar a raiva. Então o problema não está na raiva. O problema é não ter um cavaleiro para ela. Percebem? Mas muito obrigado, viu, Maga? Porque o que você falou aí ajudou demais a gente inclusive, sair com essa metáfora. Tereza diz aqui, eu fico com raiva quando alguém fica chateado comigo e não me diz o que aconteceu para que eu possa me defender. Nossa, imagino, com toda razão, né? A gente sempre quer uma maneira, quer saber
o que aconteceu. Você tem toda a razão, Tereza. O primeiro passo é concordar que você tem toda a razão de sentir essa raiva, né? De aceitar essa raiva dentro de você, de nomeá-la, de sentir, de se organizar, subir no seu cavalo da raiva e deixar que essa raiva conduza você para um bom lugar. Quem sabe um bom lugar de sentar com essa pessoa e dizer: olha, ontem quando você fez tal coisa comigo, eu fiquei assim curiosa para saber o que foi que eu te fiz, né? Para que eu possa inclusive ter uma conversa com você, né? E aí então a gente pode ir para um lugar bem saudável e abrir o diálogo com as pessoas. Mas lembrem de que o cavalo sozinho ele vai se perder na floresta, né? Apesar de que ele vai saber achar água, ele vai saber sobreviver, o cavalo selvagem. Mas quando o cavaleiro está com ele, tudo isso acontece de uma forma bem harmoniosa. Oh, Rose, obrigado! A primeira live que eu assisto, não quero perder mais nenhuma. Perca não, venha com a gente e também assista as nossas lives anteriores, viu? Tem muita live aí na timeline. Obrigado, querida. Tereza, também é a primeira vez que assisto, minha amiga me falou para participar. Massa, fiquem com a gente. Eu gostei da metáfora também, viu agora? Veio agora a metáfora, viu, Maga? Essa metáfora surgiu por causa da sua pergunta. Não é maravilhoso? Ah, Cláudia diz aqui, eu fico com muita raiva quando me sinto rejeitado, é uma agonia. Ah, Cláudia, quem sabe a gente faz uma live sobre isso, viu? Obrigado, gente, obrigado, que bom que vocês estão gostando, que bom, fico feliz. Marquem as pessoas aqui na live, né, que vai ficar gravada, convide, compartilhe, façam isso tudo aí que vai ser maravilhoso e assistam os meus vídeos curtinhos, 1 minuto e meio, tem muita coisa aí, muito material falando sobre emoções, tá bom? E, gente, a gente tem um curso, hoje a gente está vendendo um combo de curso online gravado sobre emoções, sobre regulação emocional. E quem quiser saber mais sobre ele, fazer aí um curso exclusivo comigo, ficar aí algumas horinhas assistindo aula gravada, tudo organizado com PDF, sobre temas que a gente traz aqui, sobre cuidado com crianças principalmente, manda para mim uma mensagem que eu mando para você as informações, tá bom? Quem gostou e quer mais disso aqui, quer mais desse universo que a gente trata aqui no nosso Instagram. Um beijo, boa noite e até a semana que vem. Não esquecerei, falaremos sobre gratidão. Quero todo mundo aqui, tragam seus amigos, que eu prometo uma live cheia de conteúdo legal. Um beijão para vocês.